Fala pessoal, vamos dar sequência então na limpeza superficial de terreno. Nós falamos anteriormente sobre a remoção de capim, de mato, e agora nós vamos falar sobre a remoção de árvores. É um tópico um pouquinho mais complicado, porque demanda de aprovações ou não, dependendo do tipo de espécie, enfim. Vamos aí, eu vou explicar algumas coisas aí para vocês, para juntar com o conhecimento do vídeo anterior e toque em frente agora, vamos lá. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre supressão de vegetação. Falamos sobre capina, falamos sobre roçar o terreno. No caso agora, se a gente encontrar uma árvore no terreno. Então você chegou lá no seu terreno, você viu que tinha matagal e você via uma copa, alguma coisa. Elas falam, opa, nesse terreno tem árvore também e eu vou precisar limpar. Ora, é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com capina e roça? Não, claro que não. Árvore demanda de um cuidado especial para que seja removida, tá? E é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, de supressão de árvore. No vídeo anterior, nós falamos sobre limpeza superficial. Bem, no tópico limpeza superficial, no vídeo anterior nós falamos sobre matos, arbustos, sobre roçagem, capinagem e destinação do resíduo verde. Agora, nesse vídeo, nós iremos falar sobre o corte de árvore ou poda de árvore. E nós iremos diferenciar então o que é uma árvore nativa, o que é uma árvore exótica, qual cuidado que você deve ter na hora de remover uma árvore do terreno que você eventualmente esteja limpando. Bem, primeiro, então, vamos entender a nomenclatura, tá? Você chegou no terreno, você começou a fazer a supressão de vegetação, você capinou o terreno e ali tem uma árvore. Ora, uma coisa é arbusto, outra é árvore. Árvore, por definição, se trata de uma espécie vegetal lenhosa, ou seja, uma vegetação que tem um tronco. E ela é considerada normalmente como árvore quando você tem o diâmetro do caule maior do que 5 centímetros na altura do peito. Ou seja, aí por volta de 1,50 m de altura por aí, você já considera essa espécie vegetal lenhosa como uma árvore. Diâmetro altura do peito com a sigla DAP. Você ouvirá falar muito qual é o DAP dessa árvore, qual é o DAP daquela árvore, então você está falando sobre diâmetro na altura do peito, ok? Porém, você tem árvores que são árvores nativas e você tem árvores que são exóticas. E cada uma tem um critério diferente de ser analisado, tá? As nativas, em especial, você tem que tomar um cuidado todo especial, que é o que eu vou explicar adiante, e a exótica nem tanto assim, tá? Mas, primeiro, nós precisamos deixar claro quais são as diferenças. E você sabe qual que é a diferença? Tem alguma ideia? Nenhuma ideia? Então tá, então eu vou explicar para você aqui qual que é a diferença. Vamos começar por árvores nativas. Espécie nativa. A espécie nativa, o ipê é uma árvore originária do Brasil. Então, ela é considerada como uma espécie nativa, tal qual o pau-brasil, tal qual algumas outras espécies. Que, claro, você pode chegar no terreno, você não tem obrigação de saber para isso, você vai pedir uma consultoria, alguém que vai fazer o levantamento, mas às vezes você tem uma árvore ali, 2 árvores, você consegue identificar e você já sabe de cara se é um pênalti ou não. Se de repente você tem um ipê amarelo no meio do seu terreno, já posso te falar que você vai ter sérias dores de cabeça para você transplantá-lo, para você cortá-lo, para algumas coisas assim. Por um outro lado, vamos falar então da espécie exótica. E o que é considerado uma espécie exótica? É uma espécie de alguma outra região, de algum outro país que alguém trouxe, que o homem trouxe de um determinado lugar para cá, que trouxe aqui para o Brasil, plantou e a árvore se adaptou, a espécie se adaptou e passou a fazer parte da paisagem nacional, mas não é uma espécie nativa,
Um exemplo que a gente acaba vendo por aí é o flamboyant. O flamboyant é uma espécie originária de Madagascar, mas que se adaptou bem aqui no Brasil. Então, ela é uma espécie exótica, é uma espécie de uma outra região do mundo que foi alguém trouxe para o nosso país essa vegetação, essa árvore se adaptou, mas ela sempre será classificada como uma árvore exótica. Portanto, árvores são divididas em espécies nativas e espécies exóticas. É o que a gente interessa saber nesse momento que você vai limpar o terreno, tá? E aqui é que está o grande problema. Por quê? O que fazer quando a espécie é nativa? Já que você já sabe que você tem um problema e você precisa fazer uma intervenção antrópica. Piorou tudo agora. O que é uma intervenção antrópica? Vamos lá, eu vou explicar daqui por diante. Nada mais é do que você fazer a remoção dessas árvores, tá? Então aqui, uma intervenção antrópica consiste na ação humana na natureza, podendo acarretar alterações substanciais no ecossistema, fauna, flora e clima. Ou seja, gente, a corte de árvore, e principalmente árvores nativas, você pode falar de uma forma mais técnica, você pode falar de uma forma para uma redação, para um relatório, para alguma coisa, você pode usar assim, que você corte de árvore, você está realizando uma intervenção antrópica em espécies vegetais lenhosas. Nada mais é do que estou cortando uma árvore. E o que você pode fazer na realidade, você chegou no terreno, você capinou o terreno, você tirou todo mato, erva daninha que tinha no terreno para você construir, tem uma árvore lá. Se ela for nativa e você precisar cortar, fatalmente você vai necessitar de processo de aprovação. Algumas vezes o seu terreno ele tem tamanho o suficiente para que você tire a árvore nativa de uma determinada posição que de repente possa interferir no seu projeto e você transplante ela para um outro local dentro do próprio terreno. Mas até para isso há necessidade de aprovação e em algumas vezes, quando você vai fazer o corte de árvore e até transplante de árvore, isso depende muito de cada prefeitura ou cada órgão competente, mas enfim, pode-se haver a exigência de que você faça uma compensação ambiental. Ou seja, você cortou uma árvore e você vai ter que plantar X árvores ou X mudas em algum determinado local, ou em alguma determinada praça indicada, ou no próprio terreno, e você vai ser responsável pela manutenção até que essas árvores sejam consideradas árvores, né, que elas passem de 5 centímetros de diâmetro na altura do peito. Então, corte de árvores nativa sempre vai ser um problema. Como que definição? Você precisando de autorização dos órgãos competentes, normalmente essa autorização pode ser emitida pela prefeitura. Ou caso não tenha um órgão específico na prefeitura para cuidar desse setor, obviamente vão te encaminhar para um órgão estadual competente. Bem, falando ainda de intervenção, a pressão de vegetação é eliminarmos a vegetação para edificar alguma coisa, é o que a gente falou até agora sobre eliminar o capim, o mato e agora o corte de árvores. Poda. A poda, muitas vezes você tem uma árvore, ela está no terreno, mas ela não vai atrapalhar a sua obra. Porém, você vai precisar proteger e às vezes você vai, dependendo como tiver a formação dessa árvore, como ela cresceu, como está a copa dela, você vai precisar fazer poda para você acertar os galhos, para que você mantenha a forma dessa árvore e ela fique saudável. Até para isso, você vai precisar de autorização. Quando falamos em poda, classifiquei aqui alguns tipos de poda. Poda de formação, para que você, de fato, mantenha a árvore estruturada
árvore montada. Poda de limpeza. Elimina ramos doentes, praguejamentos e danificados. Poda de emergência é aquela que coloca em risco a segurança das pessoas. Muitas vezes são galhos de árvores para fora de muro, que excedem os limites do terreno ou que ficam entranhados na fiação elétrica que esteja muito próximo. Então, esse tipo é uma poda de emergência. E poda de adequação é quando você tem que fazer algum trabalho em alguma vegetação, em alguma árvore, para que ela fique harmônica com o ambiente já estabelecido, com as edificações, com os equipamentos urbanos. Okay? E, por fim, a compensação, que é o que eu disse anteriormente, é um mecanismo mitigatório que visa contrabalancear os impactos ambientais. Você cortou no lugar, você vai plantar no outro. E aqui, para ficar isso registrado, quando se trata de uma compensação de árvores nativa, preferencialmente, os órgãos competentes vão exigir que se faça um replantio, uma compensação na mesma microbacia hidrográfica impactada. A primeira movimentação é para que você faça a compensação no próprio terreno. Depois, numa área próxima, mas que esteja dentro dessa microbacia de onde você está promovendo o corte. Caso não, aí passa para a bacia hidrográfica da área total. Tudo isso é para você mitigar o seguinte: vamos que uma determinada espécime que você tenha no terreno, ela contribua para a biota da região. Ou seja, nessa árvore, os pássaros se alimentem dos frutos dela, enfim, você tenha todo um ecossistema funcionando e você vai remover essa árvore desse local, você pode desbalancear a biota dessa região. Por isso é que se exige a compensação o mais próximo possível da área de remoção. Passamos então sobre esse assunto. Está tudo aprovado? Ótimo. Tudo legalizado, você já tem a liberação da prefeitura, o alvará e tudo bem. E agora? O que você vai fazer? Agora você vai contratar alguém para realizar esse serviço. De preferência, você contrata uma empresa especializada, porque uma poda de árvore, um corte de árvore, porque um corte de árvore, uma poda de árvore, se nós estivéssemos falando apenas de árvores pequenas, com 5 centímetros de diâmetro na altura do peito, seriam árvores relativamente baixas, muito que bem, mas nós estamos falando de um universo geral. Você pode ter árvores aí com 20, 30 metros de altura e que um corte mal feito ou por pessoas que não tenham a expertise para isso, pode fazer com que um tronco caia em cima de outras pessoas, na rua, em cima de outra casa, carro, enfim. Tem que se ter a expertise para se fazer bem feita uma intervenção antrópica. Se você for contratar um profissional autônomo, alguém que normalmente já corta, conheço, certifique-se da capacitação dele. Certifique-se se ele tem equipamento de segurança, quais são os exemplos que ele tem para te dar de serviços realizados próximos, e faça contrato. Em todas as situações, seja com a empresa especializada ou com o profissional autônomo, mas em especial profissional autônomo, não deixe de fazer. Porque vamos imaginar que você contratou o profissional, ele fechou com você alguma coisa, se ele deixa cair uma árvore em cima de um carro, e a culpa ou o pênalti disso vai ficar para você. Isso para eu falar apenas em danos materiais, né? Se acidentar uma pessoa, aí as coisas ficam muito complicadas. O corte executado sem critério e acompanhamento técnico, ele é muito perigoso. Cortou, resolveu o resíduo verde, voltamos ao vídeo anterior. Agora, se eu já tirei o mato, cortei a árvore, eu tenho ali todos, folhas, galhos, tudo picadinho ali, e vou fazer a mesma destinação desse resíduo verde, tal qual falamos no vídeo anterior, tá? Agora, sobra uma coisa ali. Você cortou a árvore, mas ainda tem as raízes. As empresas especializadas, você pode contratar as empresas para não só cortar a árvore, para que façam também a remoção das raízes, ou seja, o destocamento. Bem, agora vamos ver um vídeo.
Bem, o que diz a lei com relação a isso? Isso está no artigo 225 da Constituição Federal, onde a árvore é considerada um bem de uso comum do povo. Então, ela, obviamente, é protegida e para isso é que você vai atrás das autorizações antes de sair cortando qualquer coisa, porque senão, árvore é uma coisa que também te leva preso. Preciso de autorização para cortar as árvores no meu terreno? Sim, você precisa. A gente já falou a respeito disso. E também a gente já falou que você precisa conhecer o tipo de árvore, né? Se a árvore é nativa ou se a árvore é exótica, enfim. Aqui deu um apanhado geral, então, para vocês que tenham uma árvore no terreno, então não é simplesmente chegar e corta e toca fogo. Isso não existe. Isso tem que juntar os dois vídeos e juntamos em remoção de resíduo verde. Ok? Uma curiosidade sobre vegetação. O termo madeira de lei é um termo que vem desde a época do Brasil colônia, onde já se havia extração de árvores das florestas nativas. Então, para que fosse derrubada essas árvores, haveria necessidade de uma autorização da coroa portuguesa. Então, dependia da lei. Por isso é que surgiu a expressão para essas madeiras nobres e costumou-se falar que eram madeira de lei. Eram madeiras que, para serem extraídas, necessitavam de uma autorização da coroa, ou seja, uma lei para que fosse removida. E o pau-brasil foi a primeira árvore a ser classificada como madeira de lei. Aqui, na sequência, aqui tem mais alguns tipos de madeira, o ipê, o mogno brasileiro, o mogno africano. São chamadas aí de, também classificados como madeira nobre. E aqui, para finalizar, o que a gente tem? Aqui um exemplo de corte, a poda. Aqui numa árvore de calçada é uma poda ornamental, o toco. E por fim, aqui embaixo o transplante. Você está vendo que é uma árvore removida com raiz e tudo, e ela vai ser transplantada para outro lugar do terreno, para alguma outra destinação que o órgão público tenha determinado. Por fim, esse é o apanhado geral, então, sobre remoção de árvores. Okay? O próximo vídeo falaremos sobre lixo, falaremos sobre entulho de construção. Aí a gente encerra esse capítulo de limpeza superficial. Ok? Até o próximo.